Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta hora, por esta oportunidade, por este momento, por poder mais uma vez me colocar à frente deste instrumento para trazer-vos mais um vídeo mensagem. Dou graças a Deus sempre pela minha vida, pela vida da minha filha, que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui Ele tem sido nosso consolo, nosso bálsamo. Ele tem nos confortado, nos consolado, tem nos dado a esperança de uma vida após esta vida. Tem nos dado a esperança de encontrar os nossos entes, os nossos amados queridos, a minha amada querida que partiu para Ele, estar com Ele, certo de que um dia a verei novamente, pois assim nós temos essa esperança em Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Queridos irmãos, amigos, diletos, quero nesta ocasião trazer-vos o comentário da revista da Escola Dominical deste domingo, do dia 27 de agosto do ano de 2017. A lição que traz por tema a necessidade de termos uma vida santa, do comentarista e pastor, que os irmãos já sabem de quem se trata. Queridos, eu quero nessa ocasião, nessa oportunidade, comentar assuntos grotescos que está nessa revista, que está na lição de hoje estudada nas igrejas que utiliza a revista da CPAD. Assuntos heréticos, porque isso é heresia, isso é grave. E o mais doído, mais dolorido, quando estamos numa classe, diante de um professor, muitas das vezes professor, pastor, quando não o pastor está sentado do lado na classe e ninguém rebate, ninguém se mostra contrário à heresia que está sendo ensinada na igreja, só porque tem que respeitar o comentarista, como que se ele fosse infalível, como que se o que ele escreve está escrito e ninguém pode refutar ou pode fazer objeção. Por isso que eu não frequento mais escola dominical. Porque eu não vou estar na escola vendo, ouvindo o professor falar o besterol que está escrito nessa revista da escola dominical, propriamente nessa lição estudada hoje, e eu não poder argumentar contra, fazer oposição contra, porque se defende de que não se deve tumultuar na escola, não se deve polemizar, porque aí somos taxados de tumultuador ou de polemizador. Diz que a revista ela foi dada ao comentarista por inspiração, que ele foi inspirado por Deus para escrever, o que é mentira, é uma mentira isso. Eles não escrevem mais nada, eles simplesmente imprimem do computador e põe lá o seu nome, o nome de peso, o nome do tal, do fulano de tal que se acha famoso em nossas igrejas, para dar peso à lição, à revista. Mas na verdade eles não escrevem nada. Simplesmente eles põem o nome deles na revista como sendo eles o comentarista. E aquilo que eles comentam não é dado por inspiração. É uma opinião deles, como eu posso ter a minha na escola e expressá-la para a escola. Mas se proíbe de fazer isso, porque diz que, propriamente aqui na minha igreja, não se deve tumultuar a escola com assuntos. Espera aí.
um besterol desse aqui, lógico que vai render assunto na escola. Vai virar polêmica. E isso é permitido numa classe, numa escola, onde se dá oportunidades para se comentarem. Por isso eu não frequento mais escola dominical. Não frequento mais. Eu quero ler um texto, um versículo da escola dominical para continuar o nosso assunto aqui, em discussão aqui. Eu quero ler o versículo que está no texto áureo da revista da lição de hoje, que está em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E para complementar este versículo inserido aqui, eu quero ler o versículo que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que vai dar a entender qual é o tudo, qual é toda a nossa maneira de viver que Deus exige que nós sejamos santos. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um versículo complementando o outro versículo. O versículo que nós primeiramente lemos da revista, que está em 1 de Pedro 1,15, diz que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Aos Tessalonicenses diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o nosso tudo se entende espírito, alma e corpo, que é a composição, a constituição do ser humano. É do que ele é constituído, de espírito, de alma e de corpo. E essa triparte em que se constitui o ser humano deve ser conservado plenamente, irrepreensíveis, para o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrar, o versículo-chave que eu sempre tomo para fechamento de todo o texto que eu vier a ler, que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 16, que diz: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, como eu disse, expus aqui a razão da qual eu não vou mais às escolas dominicais, porque não se há liberdade de se expressar na escola. Tenta reprimir essa liberdade, tenta se coibir
de se fazer qualquer pergunta que venha a criar polêmica. O que se é permitido numa escola como a escola dominical, onde vários assuntos são expostos, e ali haverá divergências, onde cada um terá uma opinião própria. E eu não tenho por obrigação ou dever de concordar com um comentarista naquilo que ele escreveu. De maneira nenhuma. Então não se pode mais questionar, não se pode mais polemizar na escola. Então eu não vou mais. Porque na revista, na lição do dia 6 de agosto, a lição de número 6, o comentarista falou que o pecado teve origem no céu. Ou seja, nem mesmo Deus escapou do pecado. Nem mesmo o céu de Deus foi livre dessa semente chamada de pecado. Nem o próprio lugar onde Deus habita deixou de ser corrompido ou contaminado pelo pecado. No dizer aqui do comentarista, uma vez que ele diz que o pecado teve origem no céu. Ou seja, Deus foi pego de surpresa. Deus não pôde prever de antemão o intento do querubim, do serafim, de Lúcifer, melhor dizendo. Serafim não, querubim, Lúcifer. Deus não pôde de antemão prever o pensamento daquele anjo. Então o próprio Deus foi pego de surpresa. É isso que se aprenderam no dia 6 de agosto nas igrejas que utilizam as revistas da CPAD. Aprenderam que o pecado teve origem no céu. Aprenderam que Deus não é onisciente. Aprenderam que Deus não tem a presciência. Aprenderam que Deus não sabia de nada do que o querubim Lúcifer estava planejando e arquitetou. Corrompeu o céu de Deus. Foi isso que se aprendeu no domingo 6 de agosto, na lição de número 6. Nessa lição de hoje, há uma outra barbárie aqui que se foi ensinado nas igrejas nesse dia de hoje. Que aí me dá a entender, aí me leva a compreender o porquê que Deus, no dizer do comentarista da lição do dia 6 de agosto, foi pego de surpresa. Porque Deus, ele não era santo. Ele nem sempre foi santo. Deus, ele nem sempre teve a santidade que ele tem hoje. A santidade que Deus tem hoje, ele foi adquirindo à medida que ele foi envelhecendo. À medida que ele foi crescendo. Ele adquiriu a santidade que ele tem hoje e que ele exige das suas criaturas, da igreja. Ele foi adquirindo gradativamente. Isso no entender e no dizer do comentarista da lição. Porque nesse dia de hoje, nessa lição aqui, de número 9, desse dia 27 de agosto, ele diz, o comentarista escreve aqui na lição, aqui no primeiro tópico, ele diz que a santidade de Deus, que essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele e que nele se originou. A santidade, ela se originou em Deus. Ou seja,
partir daquele momento ali foi que se originou a santidade em Deus. Ou seja, Deus não era santo. É uma santidade que teve origem nele, se originou nele. Dá a entender que ele nem sempre foi santo. Que nem sempre Deus teve essa santidade que ele tem hoje. Mas que ela se originou nele. Ou seja, a partir de um momento em que Deus já existia, a santidade veio a existir nele. Então Deus, ele nem sempre foi santo. Ele nem sempre teve essa santidade. E aí, juntando a lição de hoje com esse assunto aqui, e a lição do dia 6 com o assunto que está nela, e que foi estudado no dia 6, dá a entender o porquê que ele foi pego de surpresa. De maneira que o céu foi corrompido e o pecado teve origem no céu. Era porque Deus, ele não é onisciente e nem sempre foi santo. Nem sempre teve a santidade que hoje ele tem, que hoje está registrado na Bíblia, que é a sua palavra. A qual ele exige de nós também essa mesma santidade. É isso o que nos dá a entender quando se diz que a santidade teve origem em Deus, que ela se originou em Deus. Isso é cruel. Isso é cruel. Dá-nos a entender que nem sempre ele foi santo. Que nem sempre essa santidade esteve com Deus. Mas ela teve uma origem, um princípio. E ninguém rebate, ninguém contraria, ninguém faz objeção. Ouve-se ler isso na escola, todo mundo aceita calado, ninguém se opõe, ninguém fala nada, termina-se a escola e todo mundo vem para casa consciente de que nem sempre Deus teve essa santidade que ele tem hoje. Porque não se deve contrariar o que está escrito na lição. Isso é lamentável, irmão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ouvir isso e se ficar calado. Ouvir isto e ficar quieto, sem tomar a dor, ou por medo, ou por ignorância com respeito ao assunto em discussão na classe, ou por covardia. É lamentável, irmão. Se eu estivesse na escola, eu refutaria isso. Eu me oponharia contra este ensino de que a santidade teve origem em Deus, como o pecado teve origem no céu. Ou seja, o céu era santo até o dia em que Lúcifer o corrompeu, necessitando do céu também ser santificado. Deus nem sempre ele foi santo. Mas a partir de um momento, a santidade veio a ter nele origem. Ele deu origem a essa santidade.
Assim como o ser humano teve uma origem, o ser humano nem sempre existiu. Ele veio a ter origem lá no Éden, quando Deus disse: façamos o homem. Ali o homem teve origem. Ali ele se originou, ele veio a existir. Até então não existia o homem. Até que Deus propôs fazer o homem, dar origem a esse homem. Assim foi também a santidade. Ela teve origem em Deus. Ou seja, Deus não tinha essa santidade. É como dizer também que Deus foi criado. Ele foi criado, ele teve origem também. Ele nem sempre existiu. Ele não é coeterno, coexistente, aquele que existe por si mesmo. A santidade não é coexistente com Deus. Ela veio a se originar em Deus. Ou seja, primeiro Deus existiu e depois de um tempo ele adquiriu essa santidade. É isso que se está dizendo aqui. É isto que se ensinou. É isso que muitos saíram da igreja conscientes de que a santidade ela veio a ter origem em Deus, que nem sempre Deus foi santo. Isso é lamentável, irmãos. Isso é um absurdo o que se está ensinando, o que se está pregando. Ninguém se opõe, ninguém se levanta para defender a santidade de Deus como algo coeterna, coexistente com Ele, que Ele sempre foi santo. É lamentável ter que participar de uma escola onde não se pode se opor a um comentário desse, porque você é tomado, taxado e falado até em cima do altar que você é um tumultuador, um polemizador. É lamentável, irmão. Mas isto não é verdade, irmão. Deus, Ele não teve princípio e nem terá fim. A santidade, ela sempre esteve com Deus. Deus sempre foi santo. Ele é coeternamente santo, coexistentemente santo. Esse Deus maravilhoso não veio adquirir a santidade depois de um tempo. Não, irmãos. Isso é heresia. Dizer que Deus veio a depois de um tempo adquirir a santidade. Isso é gravíssimo, irmão. Isso é gravíssimo. Eu não posso ficar em silêncio. Eu não posso ficar com isso dentro de mim, me corroendo. Então eu me esvazio aqui, postando este vídeo, postando este áudio, para me esvaziar, rebatendo, refutando, contrariando este ensino de que o pecado teve origem no céu e de que agora
A santidade teve origem em Deus. Ou seja, nele se originou a santidade. Nem sempre ele foi santo. É lamentável. No tópico 3, no subtópico 3, tópico 3, subtópico 3, é a outra aberração estudada hoje, que diz assim: a santificação futura é o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Aí o comentarista diz: na ressurreição seremos completos. E isso é extensivo à santificação. Quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E se alguns irmãos não morrerem? E aqueles que vão estar vivos no dia do arrebatamento? Se para a santificação em mim ser completa, eu preciso ressuscitar, o que será de então daqueles que vão estarem vivos? Então eles não vão ser completados no que diz respeito à santificação. Então eles não serão arrebatados. Então só será arrebatado quem está morto. Porque como ele diz aqui, que na ressurreição seremos completos. Ou seja, aqui nós não estamos completos. Aqui em vida não conseguimos ter uma santidade completa. Essa santificação só será completa quando ressuscitarmos. Isso é grave, irmão. Isso é um erro gravíssimo. Mas é o que está escrito aqui, irmão. É o que está sendo ensinado na nossa igreja hoje. Foi ensinado hoje. De que só se vai adquirir o terceiro aspecto da santificação na ressurreição. Isso quer dizer que, enquanto estamos vivos, não somos santos. Não se consegue a santificação estando vivo. Mas como é que fica então o versículo que ele mesmo colocou anteriormente na revista? No segundo tópico, no terceiro subtópico, onde ele mesmo diz que a santificação é uma exigência e que ela é mais do que natural, porque Deus é santo. Aí ele cita o que está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então há uma contradição do próprio comentarista. Porque ele diz aqui, no terceiro tópico, no subtópico 3, que a santificação do ser humano ela só será completa
na ressurreição. Querendo dizer que enquanto em vida, não se consegue completar essa santificação. Mas Enoque conseguiu. Elias conseguiu. De tal maneira que Enoque, quando chegou em vida aqui na terra, a atingir o grau da santificação de Deus, de maneira tal Deus o glorificou. Porque a glorificação, ela é a aprovação de que nós atingimos a santificação aqui. Quando se chega ao grau de santificação, quando se chega à estatura perfeita da medida de Cristo, Deus glorifica o homem. Ele o toma para si. Só será glorificado por Jesus quem for achado aqui em santidade, irmão. Quem não for achado em santidade aqui, nesta vida, não será glorificado no arrebatamento. Não se salvará. Vivemos uma vida de santificação, nos santificando. Quando atingirmos o patamar estabelecido por Deus, que Ele olhar para nós e dizer, você atingiu, aí Ele te glorifica, Ele te toma em glória para Ele. Foi o que aconteceu com Enoque. Enoque ouviu o testemunho de que Deus iria tomá-lo, Elias também. Então, como que não se conseguir a santificação em vida, mas esperar morrer, para na ressurreição você completar essa santificação exigida em vida, enquanto estamos vivos? Para então ser completa, para aí ser glorificado. É o que o comentarista está dizendo aqui, irmão. É o terceiro aspecto. A santificação. Ele fala da santificação posicional, real e a futura. Ele diz que a santificação futura é aquela que só vai alcançar na ressurreição. Mas e aqueles que não morrerem? Aqueles que estiverem vivos, como que eles vão ressuscitar se eles não morreram? Se a ressurreição fala de quem morreu. Se o indivíduo não morreu, não tem como ressuscitar ele. Ressuscitar é trazer de volta a vida. E se ele não morreu? E se ele não pode ser ressuscitado porque não morreu? Como que ele vai completar a sua santificação para ser então glorificado? E você quer que isso aqui não dê polêmica na escola superintendente, pastores, obreiros, irmãos? Você quer que um assunto desse não cause polêmica? Não se tumultue na escola com discussões democraticamente, é lógico, discussões no bom sentido, na divergências de pensamentos, de opiniões? Você quer que não se comente um absurdo desse aqui escrito? Na ressurreição, seremos completos, e isso é extensivo à santificação. Ou seja, a santificação será completa na ressurreição. Quando o indivíduo ressuscitar, aí se alcançará o terceiro aspecto da santificação, que é a futura.
Está errado, irmão. Nós temos que ser santo, completo. É vivendo aqui. É vivos. A santificação completa, ela tem que se viver agora, hoje. Hoje. Para quando a trombeta soar, os que morreram em santificação, eles não vão ter a santificação completada quando ressuscitarem, não. O indivíduo tem que ter morrido santo, pela vida de santidade que ele viveu aqui, professando a Cristo, a Jesus. Ele ressuscitará em santidade, para ser glorificado, recebido na glória. Ser glorificado é ser recebido na glória de Deus. Com o corpo transformado, seremos glorificados, recebidos em glória, na glória de Deus. Isso é ser glorificado. Mas isso é para quem morreu em santificação. Para quem viveu uma vida em santidade, em santificação aqui, morreu. E está aguardando a ressurreição dos seus corpos. E os que estiverem vivos, em santificação, vivendo em santidade, em santificação, juntamente seremos arrebatados para os ares, a encontrar com Jesus Cristo. Mas a santificação, ela não se completará. Não vivemos aqui uma santidade parcial. Em parte somos santos, em parte não. De maneira nenhuma, irmão. Você aceitou a Jesus Cristo como o teu Senhor, o teu Salvador, você foi santificado para Ele. Esta é a santificação posicional. A sua condição, quando você aceitou Jesus, a sua posição naquele momento é de santificado, de santo. Essa santidade, ela é real. Não é fictícia. Não é uma fantasia, é real. Ela existe. Ela é presente. Mas é verdade que ela é progressiva. Vamos caminhando e vamos nos santificando, vivendo uma vida de santidade, até atingirmos a vontade plena e absoluta em que Deus quer que nós estejamos. Aí Ele nos glorifica. Mas não será na ressurreição que se completará a santificação do crente. Porque se assim for, necessário é que todos estejam mortos quando o arrebatamento se der. Se assim for, como está escrito aqui, como diz o comentarista, todos os crentes terão que estarem mortos quando se der o arrebatamento, para que eles ressuscitem pelo soar da trombeta e complete essa santificação exigida por Deus. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Sem santificação,
se não atingirmos a santificação que Deus nos quer, e esta no espírito, na alma e no corpo, santificação em todo o nosso viver, em toda a nossa maneira de viver, santificação nos cabelos, no corpo, na unha, santificação em todo o nosso ser, em toda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, ela tem que ser santificada para Deus, consagrada para Deus. Pelo contrário, não verá a Deus. Não se adquire a plenitude da santificação na ressurreição. E nem no céu. É aqui. Jesus se fez homem. Fez-se igual a um de nós. Viveu como nós. Para nos dar um modelo a seguir. Para nos dar um exemplo a tomar. De que o homem, a mulher, podem sim serem santos. Podem sim viver uma vida neste mundo em santidade, em santificação do seu ser, da sua maneira de ser para Deus. Mas não querem. Não. Os crentes não querem se separarem para Deus. Os crentes não querem viver uma vida de santidade para Deus, irmão. Eles querem, mas querem viver a meio termo. Meus cabelos não é para Deus. Por isso eu pinto, por isso eu maqueio, não é para Deus. Minha boca, enfim, o meu corpo não é para Deus. Para Deus eu dou o meu espírito, para Deus eu dou a minha alma. Mas o meu corpo, que o mundo vê, com que eu tenho contato com o mundo exterior, com o mundo físico, através do qual eu sou visto, sou elogiado ou criticado, isso não é para Deus. O corpo me pertence, ele é meu, eu faço dele e nele o que eu bem quero, o que eu bem entender. Eu dou de mim para Deus a alma e dou de mim para Deus o meu espírito. Mas o meu corpo, ele é meu. Eu dou para Deus uma parte. Aquela que não me for conveniente, eu dou para Deus. Mas aquela que me é conveniente, para eu agradar as pessoas e ser agradáveis aos olhos das pessoas, essa parte é minha. Como os meus cabelos, que eu posso tingi-los, pintá-los, meus olhos, minha boca, minhas unhas, parte do meu corpo, como meus seios, que eu posso deixá-los à mostra, nem que seja um decotezinho, 2 dedos, para provocar a libido, para excitar os homens. No caso dos homens, excitar as mulheres. O meu glúteo, onde eu posso seduzir os homens com o meu glúteo, conhecido bumbum, onde eu possa deixá-lo bem estigante, para despertar nos homens o desejo por mim, levando-os a me cobiçarem, a me desejarem. Isso eu não dou para Deus. É meu. É isso que se estão vivendo na igreja. É isso que se estão impondo para Deus. Quando Deus, ele quer todo o nosso ser.
Porque o corpo não nos pertence. Ele não é nosso. Ele pertence a Deus. Ele é de Deus. É para Deus. O corpo, ele é templo de Deus. Para ele habitar em nós em espírito. O corpo, ele não foi feito para a vaidade, para o mundanismo. Ele foi feito para acomodar a alma e o espírito, para que pelo corpo eles expressassem e externassem para o mundo exterior a sua vontade em adorar e bendizer ao seu Criador, a Deus. Mas o corpo não é para a vaidade, carnalidade, prostituição, adultério, fornicação, masturbação. O corpo não é para essas coisas. O corpo é para estar vestido, coberto, resguardado, guardado, protegido, porque é casa de Deus, é consagrado para Deus, santificado para Deus, mas não querem. Os crentes não querem isso. E vão se desviando. E vão tomando a forma mundana. Usando o corpo para tudo que lhe é agradável aos olhos. Menos para adorar e bendizer a esse Deus santo e poderoso. Mas a santificação, se não atingirmos a ela aqui nessa vida, não será depois da ressurreição que se vai adquiri-la de modo completo, de maneira a sermos glorificados por Deus. Não! Se você morrer sem santificação, se você morrer sem santidade, não há como, na ressurreição, você alcançar essa santidade que deveria alcançar em vida. Isso é um erro, isso é heresia. Dizer isso é heresia. Tem que se prismar, tem que priorizar a santificação do nosso ser. Agora, hoje, nos guardando e nos resguardando daquilo que pode corromper a nossa santidade, através dos olhos, através do ouvido, através da boca, através de onde vamos, do que pensamos. Temos que nos guardar em santidade para Deus, e de maneira plena, completa. Pelo contrário, irmãos, isso é um engano do diabo. Achar que se alcançará o terceiro aspecto da santificação, que é futura, na ressurreição, aonde você se tornará completo aos olhos de Deus, para então ele te glorificar nos céus. Isso é um engano, isso é uma mentira do diabo. Isso é levar as pessoas a conformar-se com a vida numa santidade parcial, numa santidade incompleta, esperando que na morte, quando ressuscitarem, e se não morrerem, como alcançarão a plenitude dessa santificação? Os que estiverem vivos, como que alcançarão a plenitude, o estado completo dessa santificação? E se ensinou isso na igreja, irmãos, e ninguém combateu, ninguém foi contra,
Ninguém fez oposição a este ensino, porque temos que respeitar o comentarista, porque ele não erra. Se ele escreveu isso, foi porque Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, o inspirou. Besteira, mentira. Isso aqui cabe sim. Objeção, cabe sim ser refutado, porque isso não é verdade. A santificação futura, que é quando nós atingirmos o querer, a vontade de Deus, e chegar ao nível de santificação que Ele quer de nós, para aí Ele nos glorificar. É em vida, é agora, porque nem todos estarão mortos no arrebatamento da igreja. Nem todos morreremos. E se não morrermos e a santificação completa é adquirida na ressurreição, estarão perdidos no inferno. Não serão glorificados. Mas não é assim não, irmão. Graças a Deus, graças ao nosso bom Jesus Cristo, que não é desta maneira não. A santificação, ela se adquire estando vivos. Vivos. Aqueles que morreram em santificação, parabéns. Morreram em santidade, parabéns. Estão aguardando o suor da trombeta. Esse já não tem perigo. Não corre nenhum perigo. Dorme em Cristo. O sono consciente. Mas dorme no que tange respeito ao corpo, aguardando o soar da trombeta, para novamente entrar em seus corpos, este agora transformado em um corpo como o de Jesus, um corpo de glória, o mesmo corpo, mas transformado de glória, para o qual não haverá limite, não haverá obstáculo que não transpasse, para encontrar o Senhor nos ares e serem glorificados. Aleluia. Mas lute, se esforce para santificar-se mais e mais, porque diz o escritor João, no livro de Apocalipse, que quem é santo, santifique-se mais ainda. Não há limite para a santificação. Não há limite para você parar neste percurso de santificação, a não ser no arrebatamento ou na tua morte. Mas enquanto estás vivo, todo momento, todo segundo, todo milésimo vivido aqui, tem que viver em santificação, nos santificando, pedindo perdão, misericórdia, confessando, para que Deus vá se agradando de nós. Para que, se não viermos a morrer, mas estivermos vivos e o arrebatamento acontecer, achado em santificação,
formos glorificados por Deus nos céus. Queridos, amados irmãos, ensinam-se absurdo em nossas igrejas. Às vezes eu fico a me perguntar para que serve a teologia. Qual o objetivo da teologia? Disse uma vez o bispo Edir Macedo que a teologia, que era e que entende como sendo o estudo de Deus, o estudo sobre Deus, a teologia, disse o bispo Edir Macedo, ela passou a ser o estudo dos estudos de Deus. Aí disse ele, aquilo que era pecado não é mais pecado. Aquilo que era pecado não é mais pecado. E aí começa a colorir a Bíblia, a pintar a Bíblia com o que é pecado, com o que não é pecado. E muitas coisas que é pecado deixaram de ser pecado porque os pastores querem ser mais agradáveis ao povo e não a Deus. Porque eles visam o materialismo e sabem que se eles impor verdadeiramente aquilo que a Bíblia impõe para nós, muitos não irão aceitar, irão sair das suas igrejas, e com isso eles perdem dizimistas e ofertantes para o seu concorrente. Então, para não perdê-los, fecham-se os olhos para o que verdadeiramente é pecado e deixa as coisas correr solta. E nisto, as igrejas que deveriam crescer, elas estão todas inchadas pelo pecado, pelo mundanismo, pela carnalidade, a vaidade, a sensualidade, que está tão visível, tão patente nas igrejas evangélicas, que não se precisa mais de revelação do sobrenatural para se revelar, pois está aí. É só entrar nas portas dos templos evangélicos e você vai ver que as pessoas que lá estão nem parecem crente, porque nada difere de você. Nada são diferente de você, do teu modo de vida, da tua maneira de vida. Eles fazem tudo o que você faz. Eles vão a todos os lugares que você vão. Eles vestem tudo o que você veste. Eles falam tudo o que você fala. Não há nada dos crentes hoje que diferencie de você que não é crente. Porque o que era pecado não é mais. Aquilo que os pastores antigamente pregaram e nem tinham teologia. Aquilo que eles faziam em represália ao pecado. Tinha a confirmação de Deus. Tinha a aprovação de Deus. A igreja era diferente. Os crentes eram santos. Eles eram criticados, perseguidos pelo mundo, porque via que nós éramos diferentes no corpo, nós éramos diferentes na maneira de vestir, nós éramos diferentes no nosso aspecto, na nossa estética. Nós prismava por uma estética natural, por uma estética nua, por uma estética totalmente despida dessa maquiagem, desta roupa com que as pessoas hoje se vestem para esconder o que realmente elas são. Era um rosto descoberto, rosto natural. Aí os crentes eram criticados. Pinta o cabelo, crente. Corta o cabelo. Por que você não usa uma calça, crente? Você fica mais bonita, mais gostosa de calça. Era isso que se ouvia. Era esse os conselhos de quem não era crente para os crentes. Porque incomodávamos. Ele se incomodava com a maneira dos crentes serem. Hoje não, estão tudo igual. Estão tudo igual, não se há mais diferença. E temos teologia. Se exige que se faça teologia.
Isso é mais um marketing para se ganhar dinheiro. Se a teologia fosse boa para a igreja hoje, se fosse exigido que os obreiros, que os crentes tivessem teologia, a igreja dava e não cobrava, pelo menos para aqueles que eles querem que sejam obreiros. Mas para ser obreiro tem que ter curso de teologia e tem que pagar para fazer. Mas Deus cooperava, irmão. Deus cooperava com os pastores que não tinham teologia e pregava a palavra de Deus como ela é. Se você diz que os pastores eram exagerados, porque disciplinava irmão até porque usava uma bota, mas Deus cooperava com ele. Deus confirmava. Porque isso era e até hoje é uma forma vaidosa de se calçar. Se compete nas igrejas quem está calçado com a melhor bota, com a bota maior. Parece que vão caçar cobra, parece que vão amassar barro, parece que vão vaquejar. Porque antigamente quem usava essas botas lá no joelho eram os vaqueiros, para entrar no meio da floresta, para entrar no meio da caatinga, procurando os gados para não arranhar as pernas. Então tornou-se hoje um calçar de pessoas naturais, normais, para ir e vir, para passear, para trabalhar, e hoje virou um competitismo. Porque as pessoas competem até na beleza da bota, no tamanho. Isso é vaidade, irmão. Esse competitismo, isso é coisa de gente carnal, mundana. Bota acima do joelho. Parece que vai vaquejar. Parece que vai entrar no meio da caatinga, da mata, para procurar o gado, o boi, vai amassar barro. Então os pastores de antigamente, eles não estavam errados não, irmão. Eles estavam tentando inibir, coibir, que esse sentimento carnal entrasse nas igrejas. E Deus dava total aprovação. É lamentável. E venha criticar esses pastores, que eram homens usados por Deus, tinham o aval de Deus, tinha a confirmação de Deus naquilo que eles pregavam e naquilo que eles disciplinavam os crentes. Tinha a aprovação de Deus. Hoje temos só a teologia de Deus, mas não temos Deus. O pecado está aí, incubado nas igrejas. Adultério, prostituição, separação, divórcio. Mas nos preocupamos em nos tornar teólogos, em ter um certificado, um diploma de teologia, para dizer para alguém: eu tenho teologia. Para que serve a teologia? Põe ela sobre o endemoniado, que eu quero ver se ela expulsa demônio. Temos que nos ocupar e buscar a ser cheio do poder de Deus, da graça, da unção, da virtude, para pregar a palavra de Deus com poder e virtude, e não com sabedoria, e não com conhecimentos humanos, que isso nada edifica. Os maiores adúlteros das nossas igrejas são os teólogos, são aqueles que têm curso de teologia. Adúlteros, deixaram suas esposas e casaram novamente. Irmãos, é lamentável, mas eu fico com Deus, eu fico com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Essa foi dada por inspiração divina. É ela que rege a igreja, a minha vida, a tua vida. Queridos, prismemos pela santificação em vida, ciente de que se não formos achados em santificação, no arrebatamento da igreja, se morrermos sem santificação,
nos resta o inferno e não o céu. Santificação é para agora, para hoje. Como que se Jesus viesse amanhã. Vivamos em santificação hoje, como que se Cristo viesse e voltasse amanhã. E não pense que ela se completará na ressurreição. Porque se tu morres sem santificação, ou se tu estiveres vivo sem santificação e Jesus vier, tu vais para o inferno. Mas que Deus nos guarde, que nós lutemos, que nós busquemos neste mundo de pecado adulto, neste mundo fornicário, que nós possamos buscar a viver uma vida de santificação no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. A alma não vê, o espírito não se vê, mas o corpo se vê. O mundo vê o nosso corpo. E é no corpo que se exterioriza a vontade e o querer da alma. É no corpo que se exterioriza o estado da nossa alma. Não se vê a alma com os olhos físicos, mas ver a ação da alma no corpo através dos olhos físicos. O que o teu corpo é o que a tua alma está sendo. Se o corpo é santo, a alma é santa. Se o corpo é parcialmente santo, a alma é parcialmente santa. Se o corpo é imundo, dado a vaidade, a carnalidade, é porque a tua alma está sendo dada, entregue ao mundanismo, à vaidade e à carnalidade. Mas segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Jesus vem. O arrebatamento é um fato real. E aquele que tem nele esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele também é puro, é santo, é imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo, aquele que tem nele esta esperança. Purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 de João 3. Tens nele esta esperança de que ele vai voltar, de que ele buscará um povo santificado. Então purifica-se a si mesmo, como também ele, Jesus, Deus, o Espírito Santo é puro. Que Deus em Cristo Jesus nos guarde e nos abençoe. E que assim o Senhor nos conserve para a sua glória. Amém.